Olá, amigos, amigas, espero que vocês estejam bem por aqui. Eu sou a Graça e neste canal nós andamos a ler, amigos. Andamos a ler uma coleção de livros da época salazarista. A ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava na época do Estado Novo. Nós estamos no primeiro livro da coleção, que é este, que vai de 1926 a 1932. O que se passou nos vídeos anteriores. Salazar tinha sido deputado por um dia. Depois caiu a Primeira República e ele saiu da política. E nesta parte nós estamos na Salazar e a ditadura militar, porque Portugal estava a ser governado por uma ditadura militar. E nós andamos a ler, quem escreveu esta parte da história para esta coleção de livros foi Augusto de Sousa. Portanto, nós andamos a ler o que ele escreveu sobre esta época de Salazar e a ditadura militar. E este é o vídeo número 2 desta playlist, que tem este título, Salazar e a ditadura militar. Portanto, se você não viu o vídeo 1, convém entrar na playlist e ver o 1 para conseguir seguir os vídeos. Mas fazendo um resumo do que se passou no primeiro vídeo. Os golpistas do 28 de maio de 1926 congregavam grupos de distintas identidades políticas e ideológicas, unidos pela vontade comum de pôr fim à hegemonia do Partido Democrático. Mas a ditadura militar que inauguraram é instável. Escassos 2 meses após o golpe, já rolaram as cabeças de 2 dos seus 3 máximos dirigentes. Por entre as fraturas entre os apoiantes da ditadura vai emergindo a corrente conservadora católica, que terá por campeão Oliveira de Salazar. Portanto, o que é que ele escreveu, continuando o vídeo de ontem? Golpe dentro do golpe. Os chefes do movimento não desistem de procurar cooptar o professor Salazar, que já então gozava de algum prestígio, para o novo governo. No dia 10, Mendes dos Remédios desloca-se a Coimbra expressamente para encontrar-se com ele. A iniciativa parece ter êxito, porque no dia 12 Salazar está em Lisboa, onde é empossado na pasta das finanças. Porém, mal acabar a triunfar militarmente a ditadura, começam os ajustes de contas entre frações. O primeiro a ser eliminado é Mendes Cabeçadas, acusado pela empresa mais fervorosamente golpista, onde se incluíam os monárquicos, de não querer romper totalmente com o velho estado de coisas, tendo-se encontrado nomeadamente com alguns líderes republicanos. A sua cabeça é exigida a Gomes da Costa. Respaldado pelas tropas, a 17 de junho, este dirige uma carta a Cabeçadas, onde escreve: vejo-me assim dolorosamente coagido a desistir da colaboração de Vossa Excelência no governo, cuja presidência assumi, a fim de evitar a discórdia que já principiava a fermentar no seio do exército, perturbando o meu comando pela sua ação imprudente e irrefletida, que preparava o fracasso do grande movimento nacional revolucionário de 28 de maio. Salazar, Mendes dos Remédios e Manuel Rodrigues, os 3 elementos civis do novo gabinete, aproveitam a deixa e, vendo o terreno escorregadio, colocam os seus lugares à disposição. Numa carta, que pelo estilo talvez tenha sido redigida pelo punho de Salazar, escrevem: os ministros civis foram chamados a exercer uma determinada ação administrativa, e essa ação só lhes afigura possível depois de resolvido o problema político. Ora, este problema, nos termos em que foi posto, não é a eles que compete resolvê-lo. Nestes termos, os signatários depõem nas mãos de Vossa Excelência os lugares que lhe confiaram, aguardando a solução definitiva do problema político. Salazar fora ministro por apenas 5 dias. Pronto, isto foi na altura que ele foi ministro por 5 dias. Foi-se embora, voltou para Coimbra, que ele era professor
de Direito, penso eu, porque ele tirou Direito na Universidade de Coimbra, portanto ele era professor universitário, e depois mais tarde foram buscá-lo e ele voltou para o governo e nessa altura instalou uma ditadura fascista em Portugal que durou quase 50 anos. Portanto, eu por hoje vou terminar este vídeo com uma fotografia que está aqui. Vou pôr assim. Esta fotografia, eu vou dizer-vos que isto é na tarde do 17 de junho de 1926, quando já não oferecia dúvidas o resultado do golpe dentro do golpe, do general Gomes da Costa contra o comandante Mendes Cabeçadas. Forças do regimento de sapadores de Caminho de Ferro desembaraçam o Rocio Lisboeta da multidão de curiosos. Portanto, esta fotografia data dessa revolução de 1926 em Lisboa. E estão a virar os curiosos da rua. Portanto, termino este vídeo com isto e amanhã vamos para o vídeo 3, ainda dentro desta parte do Salazar e a ditadura militar. Termino por hoje, amigos. Um beijinho para vocês. Bye, bye. Até amanhã.